Fala pessoal, tudo bem? Daniel Soria. Estamos na última aula sobre a Ava, assistente virtual Alaris, e a gente vai ver um pouquinho sobre agentes. Então vamos lá. Então pessoal, a gente vai ver um pouco sobre agentes aqui dentro da Ava. A gente já viu os modelos que tem aqui dentro, a gente já viu sobre como anexar um documento, a gente já viu sobre como fazer bons prompts, né? Boas perguntas para o modelo da Ava, para que a gente tenha o melhor resultado e melhor resposta ao final desse uso, né? Bom, se a gente vier do lado esquerdo, a gente estava até então nessa aba de chat e existe uma aba de agentes, tá certo? Eu não tenho nenhum agente, no nosso caso aqui tem um agente administrador já criado que a gente pode explorar depois, mas vamos começar explorando esse agente que está aqui. É o B2Bora, meio que alusão ao B2B, certo? Foi criado pela Lara.Gama e é um copiloto comercial da empresa Alaris. Quando eu clico no play, ele abre uma conversa. E aí parece que a gente está de volta no chat, certo? Mas a gente não está de volta no chat, a gente está dentro do agente que a Lara fez, que é o B2Bora, o B2Bora, certo? Bom, o que é então o B2Bora e qual que é a diferença dele para o chat direto, ok? Bom, os agentes, eu vou voltar aqui para agentes pessoais e vou criar um novo agente. Você vê que aparece uma aba nova, onde tem alguns campos aqui que a gente pode customizar, tá? O que vai ser esse agente que nós podemos criar aqui? Ele é um agente de inteligência artificial que usa a Ava, tá certo? Mas que ele já vai ter configurações que a gente já quer deixar preparado, seja para eu utilizar com uma certa frequência, ou seja para outras pessoas da empresa usarem, como foi o caso do que a Lara fez ali, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui do agente? Vamos supor que a gente tem aquela lei ali que a gente subiu na última aula. E a gente subiu ela diretamente dentro de um chat, certo? Está aqui a nossa conversa sobre o chat de regulamentação de venda de telecom. Bom, eu vou usar esse chat todo dia. Então, vou ficar aqui, amanhã vou ter uma nova reunião sobre compliance, eu quero tirar dúvidas, eu venho aqui e utilizo. Mas agora, o meu colega da minha área, ele quer usar esse mesmo chat que já está ajustado para falar sobre a legislação. Como que eu faço isso? Eu preciso criar um agente e para fornecer isso para ele. Então, de volta aqui na página de agentes, nós vamos em novo agente e a gente vai poder colocar aqui um nome. Eu vou chamar de lei agente lei. Qual que é o número da lei? (9.042), tá? Descrição. Vou começar pela descrição. Esse agente é preparado para falar sobre a lei 9.042 de 1997, eu acho, né? Julho de 97. Vamos ver se é isso mesmo. Isso aí, julho de 97. A lei 9.472 de julho de 1997, que regulamenta o mercado, a indústria de telecomunicações. Falar e tirar dúvidas. Certo? Então essa é a descrição. A descrição é o que o pessoal vai ver, igual a gente viu ali o da Lara, que estava ali a descrição, que era um agente para o comercial da Alaris. Então, a gente vai criar aqui, essa vai ser a minha descrição, só para o pessoal ver. No prompt, a gente já falou o que é o prompt, certo? Que são as instruções que a gente precisa passar
para o modelo de inteligência artificial. O que acontece? Quando a gente... Eu vou abrir em outra aba aqui de novo. A gente viu que quando a gente está no modo de chat, o que é o prompt aqui? É o que eu vou escrever aqui, certo? Isso é o prompt, beleza? A gente viu que é melhor você usar um contexto, situação, dúvida, certo? No caso do agente, a gente vai ter a janela de chat normalmente, o usuário que vai estar usando o nosso agente vai ter o espaço para ele colocar o prompt dele, mas a gente também vai setar um prompt, que é o prompt que a gente chama de prompt de sistema. Então, o meu usuário não vai ver isso aqui, mas essa informação eu estou passando para a inteligência artificial para ela saber para que exatamente serve esse agente, qual que é a função central dela, tá? Então, eu vou colocar aqui, prompt, você é um agente, vou colocar assistente jurídico e precisa responder dúvidas dos colaboradores da Alaris sobre a lei, por assim, contexto, sobre a lei 9.042. Vou colocar uma outra informação aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, instrução. Atenha-se somente às informações oficiais do documento anexo. Ok? Detalhes, responda com cordialidade. Ok? Bom, então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente vai criar aqui um agente, nós temos o prompt que vai ser fixo, que sempre que alguém for usar esse agente, esse prompt está por trás, e a gente também vai ter o prompt que a pessoa pode colocar direto no chat, tá certo? Eu vou até entrar aqui de volta ó, no agente da Lara. Eita, aqui, play. Tá certo? Então aqui eu tenho a minha janela para eu fazer meu prompt. Isso é um prompt. Mas por trás o agente dela também tem um prompt de sistema por trás sendo utilizado. Para que serve esse prompt de sistema? Ele serve para a gente meio que criar instruções, mas principalmente guarda-reios para que esse agente não faça coisas que a gente não quer, tá certo? Por exemplo, eu citei aqui, ó, atenha-se somente às informações oficiais do documento anexo, tá? Por quê? Porque eu não quero que ele invente nada, eu não quero que ele busque em sites da internet ou qualquer coisa do tipo. Eu quero que ele se atenha ao documento em anexo, entendeu? A lei oficial. Esse agente ele serve para responder a dúvida sobre essa legislação, ok? Detalhes, responda com cordialidade, ok? Então, vou pôr aqui, em vez de cordialidade, responda em linguagem simples. Opa. Simples. Sem muito juridiquês. Pronto. Então, além dele se ater ao documento, ele também vai, eu estou setando um tom de voz para esse agente, ok? Então, o prompt de sistema serve para que sempre que a pessoa estiver interagindo com o seu agente, ela tenha essa informação por trás, ok? A descrição é para as pessoas verem do que se trata e aí a gente vai vir aqui no modelo do agente. E aí você vai escolher o modelo que você quer. Diferente de quando a gente está no chat, ó, eu estou aqui no agente da Lara, do B2 Bora, e eu não tenho como aquela opção de escolher qual modelo que eu quero usar, né? Igual a gente tem quando a gente vai pelo chat. Aqui no chat a gente tem essas opções.
Quando eu estou usando o agente de alguém, aqui não tem, porque justamente a gente vai definir isso, nós que estamos criando o agente, qual vai ser o modelo que a gente vai usar. Eu vou usar o Flashlight 3.1, Gemini Flashlight 3.1, e arquivos, justamente eu vou usar o arquivo que a gente subiu aquele momento. Cadê a lei aqui? Aqui. Da lei 9.472. Ok? Continuar. Esse agente foi criado. E agora, aqui no meu ambiente, né, na aba de agentes, eu tenho agentes, o meu agente configurado. Se eu der play, eu vou vir para conversar com esse agente que está, aqui a minha descrição, está preparado para tirar e falar dúvidas sobre a lei 9472, que regulamenta a indústria de telecomunicações. Tá, qual que é a diferença entre eu construir esse agente e usar aquele chat que a gente fez ali aqui, da regulamentação de vendas? Bom, o primeiro ponto é que ele está um pouco mais restrito a falar desse assunto, né? Como a gente colocou no prompt, que ele só pode usar esse documento, tá? O segundo ponto é que o ideal para usar um agente é para quando você tem o mesmo processo toda semana. Então, eu tenho que fazer o mesmo relatório de Excel toda semana. Eu posso criar um agente, né, que vai, nome, agente de relatório de vendas. A gente escolhe um modelo, pode anexar aqui, deixa eu ver se eu tenho um Excel aqui. Aqui, ó. Um Excel que tem as planilhas de atividades e etc. E a gente pode colocar, sempre que eu precisar extrair alguma informação nesse formato de planilha, eu mando para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, contexto. Você é um analista de dados. Instrução. Sua tarefa é gerar um relatório mensal, sempre no mesmo formato do Excel em anexo. Certo? Detalhes. Gere o resultado em um Excel. Então, por exemplo, eu tenho que gerar esse relatório toda vez. Eu deixo um template pronto no formato que é esse relatório, e aí toda vez que eu preciso gerar esse relatório, eu venho aqui e submeto as novas informações. Atividades da semana. E preencho aqui as atividades para que esse agente utilize daquele template que eu submeti para gerar a minha tabela, a minha planilha, entendeu? Então, os agentes, eles servem para a gente construir uma IA que vai sempre utilizar o System Prompt para fazer aquela tarefa específica, usar o documento que eu colocar em anexo como template ou como documento de informação, como foi o caso da lei, e também para caso eu precise compartilhar esse agente com alguém da equipe e facilitar ali o trabalho do meu time, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso curso sobre a Ava, sobre as ferramentas que existem dentro dessa assistente virtual Alaris, o que você pode fazer, o porquê que existe a Ava, como extrair melhores respostas e melhores resultados da inteligência artificial e também como construir um agente ali dentro para que você possa compartilhar com o seu time e também para o seu dia a dia. Tá certo? Muito obrigado e a gente se vê.